Gravar, chegando mais. Willie Douglas. Chegando mais uma, Willie Douglas. Bom, pessoal, então vamos lá então começar. Então, a gente tinha na aula passada, a gente tinha falado um pouco da importância da microbiologia, né? Eu tinha falado do ponto de vista um pouco da minha experiência pessoal, né, no ramo da agronomia, desde quando eu comecei aí na década de 90. Eu tinha ressaltado a importância que teve, focando aí na parte de micro-organismos utilizados na agricultura, né? Só, só para resgatar um pouco, que acho que eu deixei de falar ainda na aula passada, quer dizer, a ciência, eu situei a ciência como ciência, né, a microbiologia, no século XIX, com a descoberta do microscópio, né, que amplia a capacidade humana, né, o sentido visual, né. A gente sabe que o micro-organismo não dá para a gente ver a olho nu. Então, evidentemente, sem a ferramenta tecnológica para você visualizar, né? O micro-organismo, a ciência, né, evidentemente não avançou, né? Eu tinha falado também que um fato importante para o avanço da microbiologia e fitopatologia, primeiro a microbiologia, mas depois a fitopatologia, mais especificamente, né? Foi a questão da fome uma delas, né? Foi a questão da fome, né? Causado pela requeima da batata, atingindo países europeus aí, principalmente a Irlanda, quase todos, mas a Irlanda especialmente, né? Que eles tinham uma dependência muito grande do consumo da batata, né? Eu falei também que a batata era uma, a planta é nativa aqui das partes altas, né, do continente americano, pegando aí o Peru, eu não sei se vai até o México, mas essas partes altas aí, a região dos Andes, na América, né? É, e foi os espanhóis, os primeiros descobridores, né? Levaram para a Europa, chegaram aqui, levaram, não levaram a doença e depois de um certo tempo não levaram o patógeno. Depois de um certo tempo, acidentalmente o patógeno foi introduzido na Europa. E durante esse tempo, alguns anos, sei lá, 1 ou 2 séculos, né? A batata foi se desenvolvendo como cultura sem a pressão de seleção da doença, né? O que significa que foram selecionados aí da de clones, que foram levados para lá, materiais que provavelmente com alta suscetibilidade, né? E quando a doença, então, introduzido primeiramente no continente europeu, ficou um problema sério. Mas eu estou falando da doença mais aqui na microbiologia para falar, né, que isso foi um fator importante ainda para que franceses como aquele do processo de Pasteur, né, por isso que tem o nome pasteurização do leite, né, é um francês, se debruçasse sobre aí um pouco até antes, na verdade, da fome, né? Aí no continente europeu havia problema com a produção de vinhos, que se ia produzir vinho virava vinagre, né? Então o pessoal não estava conseguindo, algumas vezes, né? Não dava certo aí a produção de vinho, né? Evidentemente, a gente sabe que hoje você tem a escolha certa do micro-organismo que vai providenciar a fermentação, né? Como naquele tempo era aleatório, por exemplo, para se fabricar queijo, né? Você pegava produto à base do estômago lá do carneiro, né? Que tinha certamente, quer dizer, isso foi feito, isso era um conhecimento empírico, né? As pessoas foram fazendo, foi dando certo e se utilizou. Quer dizer, não tinha nada de científico, né? Acontece que essas coisas empíricas pode dar errado, né? Então, assim, a maioria das vezes podia até dar certo, né? Que você pegava a parte do estômago que tinha a quantidade certa do micro-organismo adequado, né? Num nível de população adequado, e se fazia a fermentação, no caso aqui da produção do vinho, né? A fermentação alcoólica, né? É, então a gente sabe que quando dá errado é porque você, evidentemente, que a outra população que não aqui produz a fermentação alcoólica, mas que produz a fermentação acética, né? É que vai produzir o vinagre em vez de produzir
o álcool, né? No álcool, no vinho, ou da cana. Agora, então, é evidentemente que no processo industrial moderno, você descobriu que os micro-organismos são importantes, você seleciona, né? E você coloca dose, né? Coloca o produto, né? Esse produto para que direcione o processo para fermentação alcoólica, então, né? Para você ter o vinho. E também, quer dizer, então, justamente que eu tinha esquecido de falar também essa parte aí, né? Quer dizer, a microbiologia como ciência foi, então, aí 1800 e alguma coisa, mas micro-organismos foram utilizados em vários setores aí, por exemplo, na produção mesmo, como eu já tinha falado, né? De queijo, né? É bem antigo, é, a produção de queijo, que a gente sabe que é propiciado por alguns micro-organismos, né, que propiciam a fermentação lática, né? Então, em outras áreas aí, e a gente sabe também que o micro-organismo é importante, vamos dizer assim, agora aqui no ruim sentido, para degradar, degradar não, a gente pode dizer degradar mesmo, do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista mais comercial é você tornar um produto comercial, né, vencido, vamos dizer assim, né? Por uma série de, quando tem contaminação microbiana, acaba essa contaminação, depois de um certo tempo mesmo, você embalado em condições relativamente ascéticas, né? É claro que esse produto tem um vencimento, um prazo de vencimento, justamente porque a atividade microbiana, por mais que você tenha feito um processo inicial, ela volta, né? Vamos dizer assim, e acaba degradando o produto, né? Então, todo produto que se perde, né, é pela atividade microbiana. No caso de perder do ponto de vista humano, né, do ponto de vista ecológico, né, na verdade seria a reciclagem, né, que é importante, evidentemente, do ponto de vista biológico. A gente pensa que tudo que a gente tem aqui, mesmo no ser humano, né, cada carbono desse que está no nosso corpo, né, já foi reciclado, reutilizado várias vezes, ou por micro-organismo, ou por uma planta, ou por uma baleia, né, essa cadeia ao longo da vida durante esses anos, né, que reprocessa, recicla, é que faz com que então, né, a atividade se dê continuamente da forma como nós conhecemos. Evidentemente, se não houvesse degradação microbiana, praticamente a vida na Terra não teria, né, se a gente pensar que o planeta Terra está aqui há 2 bilhões, né? Cadê o carbono para tudo? Porque se todo o carbono que fosse incorporado para produzir um ser vivo, né, que seja uma planta, uma árvore ou uma baleia, não fosse reutilizado, né, já não teria mais carbono para tanto, né? Se a gente considerar aí esse período aí de milhões de anos, né? Então, a degradação, apesar de, né, num espaço de tempo pequeno, né, propicia a perda, mas do ponto de vista mais geral, e numa escala de tempo maior, é benéfico, né, para reciclar materiais. Então, cumpre uma porção importante, né? Aí você tem na microbiologia, você tem aplicações aí em vários, hoje em dia, por exemplo, a gente, na indústria do processamento do ferro, na mineração de ferro, né, parece que algumas bactérias são utilizadas para que processar o ferro vamos dizer assim, purificar mais ainda o ferro, né? Nesses processos de saneamento, né? Na tratamento de água de esgoto, né? Você tem aí não só micro-organismos, mas até, plantas aquáticas, né? Que também ajudam no processo. A gente sabe que tem micro-organismos também para que propicia a quebra de petróleo, né, desses detritos, né, o petróleo, apesar de ser de origem orgânica, mas é de difícil degradação microbiana, né, mas você tem micro-organismos que são capazes disso, né. Além do que micro-organismos, depois da descoberta de micro-organismos que vivem sob alta temperatura, se obteve enzimas, né, que são utilizados como importantes, uma ferramenta, que melhor dizendo, que propiciou um aumento na engenharia genética, né, na capacidade do homem, né, de manipular genes, né,
Por quê? Porque essas enzimas, lá na frente a gente explica melhor, mas essas enzimas são importantes para você duplicar material genético, a gente chama replicar material genético, seja um gene ou seja um pedaço do genoma, né? É uma enzima que trabalha a uma certa temperatura, e essa temperatura, numa condição de laboratório, uma temperatura mais alta, né? É utilizado para denaturar o ácido nucleico, né, DNA, de fita dupla. Essa denaturação você abre aquelas as fitas, né? E depois, com a enzima, você é possível, né, essa enzima a trabalhar a altas temperaturas que são necessárias para o processo de denaturação, o processo inicial. Bom, então, bom, eu tinha falado também na aula passada que micro-organismos, de maneira específica, já foi importante aqui, eu dei o exemplo específico ali do Paraná, né, a utilização do baculovírus. Na Rússia, em alguns países também já teve uma importância maior do que hoje, mas essa importância eu creio que está sendo resgatada, né? A utilização de micro-organismos que são importantes vamos dizer assim, para o fósforo, né? A gente sabe que o fósforo, ele é de difícil, você tem uma reserva de fósforo no solo, mas ele é de difícil, a planta não consegue absorver, né? Ela está numa forma química pouco disponível. Então, alguns micro-organismos propiciam isso. Então, essa tecnologia já foi mais utilizada, por exemplo, e você utilizar esses micro-organismos ou na forma de tratamento de sementes, né? Para que você diminua, às vezes, a quantidade ou até substitua a adubação com fósforo, né? Tá, está chegando mais gente aqui, deixa eu só anotar aqui. Otávio Rezende. Otávio Rezende. Tá. Então, essa parte na parte de solos, micro-organismos teve uma importância, então, deixou de ser, aí eu dei o exemplo na parte de fitossanidade, mas assim, esse deixou de ser, essa importância está sendo realimentada, mas agora, vamos dizer assim, está sendo resgatado, melhor dizendo, né? Mas agora eu acho que isso é a informação mais importante, com a adesão de grandes empresas, né? Por que que as grandes empresas agora estão se interessando? Porque a gente sabe que a, a agricultura chegou no nível de produtividade que só, vamos dizer assim, vou utilizar produto químico, só a parte química, não é suficiente para manter, vamos dizer, altos patamares, vamos dizer assim, de maneira sustentável, né? Então, com isso, você recorre aí a produtos, né, que ajudem, vamos dizer assim, o controle químico, para evitar, por exemplo, que quando você enfatiza a maior parte do controle na parte química, ou seja, você deixa de fazer rotação, então você deixa a população de patógenos crescer muito, aí você tem que, mas eu resolvo isso com o químico, né? Então, assim, então você deixa crescer. Então, você utilizando produtos microbiológicos para ajudar a dar uma diminuída na população. Quando eu falo produtos microbiológicos, eu estou utilizando diretamente ou indiretamente. Quando eu faço rotação, eu estou utilizando, melhorando a microbiota do solo. Então, indiretamente, estou usando micro-organismos, né? Para que também ajude a diminuir ou evitar que a população de organismos que vão se tornar patogênicos cresça, né? Então, isso é que, quando eu falei, isso é que eu quero dizer, que isso não deixa só nas costas do produto químico, porque quando você faz isso, quando eu falo deixa só nas costas, eu estou dizendo que você deixa a população de micro-organismos crescer, porque o químico vai resolver. Só que a gente sabe que é uma pressão muito grande, porque micro-organismos existe variabilidade genética. Então, se você deixa crescer altas populações, vai criar, possibilita a criação de algumas variantes que naturalmente já tem a consistência, já tem a genética de ou tolerância ou uma resistência maior àquele produto. E com isso você utiliza aquele produto, aí ele vai selecionando cada vez mais populações resistentes, que de certa forma é o que a gente vê, por exemplo, com a vacina, né? Por que que esse vírus aí do Covid-19 está essa variabilidade, né?
Então, você tem aí aquela variante Delta, agora a variante indiana, a variante não sei o que, da África do Sul, né? É porque ela se deixou, né? A população mundial, o mundo todo, o planeta, né? Foi pego de calça curta, né? Então, esse micro-organismo se multiplicou de maneira, né? E se você tem uma probabilidade, sei lá, 0,5% de variabilidade, né? A cada 100 novas partículas do vírus, aparece um mutante, né? É 1%. Se você deixar isso crescer de maneira descontrolada, né? Evidentemente que aumenta a chance, então, de aparecer variantes, tá? Então, da mesma forma, é a mesma ideia do que quando eu digo que você deixa o controle químico, deixa que o controle vai resolver tudo e você deixa a população não utiliza outras técnicas para que aquela população de micro-organismos não cresça, você está jogando a responsabilidade no controle químico. E com isso você pode, eventualmente, aparecerem naturalmente populações que tenham a resistência maior àquele produto. Com a continuidade de utilização, esse produto vai perder a eficiência no campo, né? Bom, então vamos lá. Eu queria só ressaltar um pouco mais aí essa questão aí da importância aí da microbiologia, né? É, bom, então a gente vai falar nessa unidade 1 aqui, né? A importância já comentou um pouco aqui, né? Deixa eu ver se até falta alguma coisa. Quando eu falo importância também, eu falo para o bem, eu falei mais para o bem, mas para o mal também, né? Então a gente diz que os micro-organismos são importantes porque eles podem causar doença no homem, pode causar doença em animais e nas plantas, né? Mas também tem algumas outras coisas que eu tinha, né? Não tinha até mencionado até agora, fotossíntese, né? A gente sabe que as plantas são mas também não só as plantas, né? O fitoplâncton, né? Que são pequenas, ou algas microscópicas, né? Realizam fotossíntese, né? Talvez até mais do que as nossas florestas, já que você tem 70% da superfície do planeta seria água salgada, né? Então resta 30% para não para a floresta, mas para outras coisas, né? Então você tem uma superfície aquática muito maior aqui no planeta Terra, né? Portanto, certamente a importância aí grande aí de micro-organismos, né? Fotossintéticos aí, né? Aí eu não tinha falado também acho que eu já tinha falado desse, incorporação de nitrogênio gasoso, que é a questão do bradyrhizobium, né? Tá. Tem ainda as micorrizas também, né? Que são fungos. Bom, então em termos de um panorama geral aí, né? Dos micro-organismos, a gente tem aí esses tipos aí, ou classes, né? Ou grupos, né? Que são bactérias, arquibactérias. Essas arquibactérias são de descoberta relativamente recente, né? Os fungos, protozoários, algas microscópicas e vírus, né? É claro que a gente não dá pouca ênfase aqui a protozoários e algas, né? Porque as demais a gente vai ver também um pouco lá na fitopatologia, né? Voltar aqui, né? Que são bactérias, fungos e vírus, né? Teria mais ainda os nematóides, né? Bom, mas bactéria, aí uma imagem aqui, então, da bactéria é unicelular, né? A gente está vendo aí, porque você está uma imagem ampliada, né? Normalmente, uma bactéria tem, principalmente esse na forma de bastonete, por exemplo, ele tem 2 micra, 2 por 4 micra, né? Só para a gente se situar, 1 micra, se você pegar o milímetro, né? Imagina ali o milímetro ali numa régua, né? Então, aquele milímetro dividido em 1000 partes iguais, você vai ter aí 1 micra, né? Então, uma bactéria tem mais ou menos 2 por 4, né? Quer dizer, 4 micra, né? Então, você dividiu aquilo em 1000 e pega 4 partezinhas, né? Só para a gente ter uma noção. Bom, esses microscópios comuns, né? Que tem lá no laboratório nosso, lá da Unifimes, a capacidade deles, acho que é em torno de 400, deixa eu ver, 400, dependendo, tem alguns que tem até, se for na base de 400 a 1000 vezes, né? Mas nesse tamanho maior, a gente vê uma bactéria como realmente bem pequeno, né? Então, eles estão bem no limite aí de visualização desse microscópio óptico comum, né? Mas dá para ver, né? Aí você tem uma estrutura de um fungo que é muito comum, né?
quando você tem algum bolor, né? O pão embolorado. E nesse caso aqui, ó, o mucor, né? É um fungo bastante, que a gente chama cosmopolita, né? Ele é encontrado, o esporo dele fica no ar, né? Se você está em laboratório, que você prepara meio de cultura e coloca em placas, se você, o meio de cultura, você abriu um pouquinho para o ar, e mesmo que você abre e fecha, né? Você já, muitas vezes, captura alguns esporos aí de muco, quando aquele meio se esfria, né? Você começa a aparecer colônias aí, né? Desses fungos aí, como muco, penicílio. Aqui é um protozoário, né? Um protozoário é unicelular e ele não tem uma forma definida porque ele não tem uma parede, né? Uma parede rígida que conforme, que dê uma estrutura regular, né? Uma forma regular àquele organismo. Então, aqui ele está numa forma, fica mais ou menos de acordo com a pressão da água, se tem. Então, ele pode assumir várias formas diferentes, né? Ele não tem uma forma definida. Vai depender das pressões internas e externas, né? Aqui você tem algas microscópicas, né? Então, essa cor verde aí não é à toa, porque ele tem o pigmento chamado clorofila, né? Que realiza a fotossíntese. Tem cloroplastos, né? Dentro desses cloroplastos, tem a clorofila, que entra no processo aí de fotossíntese. Aqui você tem uma estrutura típica de um vírus chamado bacteriófago ou fago, né? Dentro aqui da família dos vírus, é relativamente grandão, né? Embora vírus, ele está numa escala de tamanho muito menor do que a bactéria, por exemplo, né? Tanto é que o vírus, a gente, em vez do micra, a gente usa o nanômetro, né? O nanômetro você tem um micra, 10 elevado, menos, 10 a nona dá, deixa eu colocar aqui. É um metro, 9 zeros, deixa eu ver aqui, fazer uma unidade, milhares, milhões. Não, você pega um metro e divide em 1 milhão de partes, né? Então, já o vírus, a gente não, o microscópio comum, evidentemente, não consegue visualizar, né? Tanto é que só para você ter uma noção melhor, né? Você pega a bactéria que está no limite, né? Que já é bem pequenininha, e um vírus pode viver dentro de uma bactéria, tem uma dimensão muito menor do que uma bactéria, né? Então, normalmente, você enxerga um bacteriófago, ou um vírus que ataca a bactéria, com o auxílio de um microscópio eletrônico, né? É uma tecnologia diferenciada que tem essa capacidade, então, de aumentar e possibilita a visualização de vírus, né? Esse microscópio eletrônico, evidentemente, tem em poucas universidades, não é um aparelho caro. Eu conhecia um na Universidade de Brasília, ocupava uma sala inteira, né? Então, não é todo lugar na época tinha, agora deve ter mais, mas você tinha uns 3 ou 4 locais aqui no Brasil, né? Esse microscópio eletrônico. Então, ele está. Então, esse vírus é um vírus relativamente grande, né? E dentro da família dos vírus, porque ele tem uma estrutura mais complexa, né? Então, aqui vocês estão vendo uma espécie de cabeça aqui, que é uma forma de um hexágono aqui, não sei se é um hexágono, uma figura regular, né? Que a gente chama de cabeça. Aqui você tem uma parte aqui que parece um tronco, né? E parece umas perninhas aqui, como vamos dizer, 3 pernas, né? Então, em relação a vírus, então é uma complexidade grande, né? Então, aqui, dentro dessa cabeça aqui, dessa cabeça de natureza proteica, está o ácido nucleico, né? Viral, que é a informação genética. Então, quando esse vírus, através dessa perninha aqui, ele se fixa na bactéria, e ele tem um mecanismo que ejeta, então, né? O ácido nucleico dele, através aqui, evidentemente, perfura a parede da bactéria e introduz, então, vamos dizer assim, o ácido nucleico dentro da bactéria, né? Então, ele tem um mecanismo ativo de injeção do seu DNA, né? Ou do seu ácido nucleico dentro da bactéria, né? Então, os outros vírus não têm essa capacidade. Vírus de planta, vírus de
animal, né? Excetuando-se esse tipo aqui chamado bacteriófago, eles só penetram através de ferimentos, né, naturais ou propiciados pelo homem ou inseto, né? Ele não tem essa capacidade de sozinho, esse mecanismo de injeção ativa do seu DNA, né? O de infecção, poder chamar de infecção ativa, né? Já que quando ele introduz o seu DNA, ele está introduzindo a infecção, né? Está iniciando a infecção. Então, é uma categoria de complexidade maior, tanto estrutural como de, vamos dizer assim, de dinâmica, né? Deixa eu tirar aqui essa forma de... Tá. Bom, então você tem aí uma imagem, né, para a gente fixar de bactéria. Então, passa mais algumas informações aqui, né, sobre bactéria. Pessoal, a gente vai ter só esse sessão. A gente, na verdade, a gente está fazendo aqui um esforço para não realmente perder. Eu estou aqui, na verdade, eu estou em Brasília, não estou nem, já está aí, que faleceu uma parente minha próxima, né? Eu acabei tendo que vir para Brasília, dei um jeitinho aqui de para não ficar sem aula, né? Mas então nós vamos ter só essa primeira sessão. Acho que na próxima semana a gente já começa. Quer dizer, na verdade, essa semana já era para começar a ter as duas sessões normais, mas em função de eu não estar em casa, né? Então a gente está fazendo aqui meio um arranjo, né? Bom, então terminou essa sessão, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Bom, então, Beleza, então. as bactérias, eles têm, pode ter a forma de um bastão ou de uma esfera, né? Ou alguns de uma forma de uma vírgula, meio que recurvado, né? Eles podem se alimentar de compostos orgânicos, né? E também de compostos inorgânicos. Essa é uma classe específica, né? Essas que se alimentam de compostos inorgânicos, porque eles têm, apesar de não ser usual em bactéria, a capacidade de fazer fotossíntese, né? Então ele tem pigmento que captura a energia do sol, né? E a partir dessa energia capturada do sol, ele, a partir das substâncias químicas, elabora substâncias orgânicas, né? Faz o que uma planta faria, né? Ou uma alga microscópica. Então, apesar de estar, mas a grande maioria das bactérias são orgânicas, ou seja, elas são ou parasitas, né, ou predador, ou eles não têm, com exceção desse grupo aqui, né, de sintetizar substância orgânica. Ele já pega substância orgânica pronta, né, e reprocessa ou recicla, né. As arquibactérias são muito parecidos, né, em dimensões, em estrutura, né? A parede celular tem diferença do ponto de vista químico, mas em vez da peptidoglicana, ela é substância de outra natureza, né? E o nome se deve também são chamados de extremófilos, né? Esses organismos, porque eles sobrevivem em condições que nenhum outro organismo sobrevive, né? E dentro desse grupo a gente tem variantes aí, ou grupos que para condições inóspitas diferentes, né? Você tem as metanogênicas, né? O metano, né, é um gás tóxico para a maioria dos micro-organismos, né? Ou para a vida, vamos dizer assim, né? Mas essas bactérias, na verdade, elas produzem metano, né? São bactérias que podem habitar ali o fundo dos oceanos, né? Que são bactérias importantes aqui para efeito estufa também. A gente sabe que o gás metano, ele tem uma capacidade ele tem um efeito estufa, na verdade, até maior do que o CO2, né? É que eles estão numa concentração muito baixa na nossa atmosfera, né? Então, apesar de ele ter essa capacidade maior, mas a concentração dele é muito mais baixa se eu comparar com o CO2, né? Já o carbono, ele é menos, tem um efeito menor, o efeito estufa, mas eles estão em maior concentração. Aí você tem os halófitos extremos. Halófito está relacionado aí com sal, né? São organismos que têm a capacidade de sobreviver em condições de extremo salinidade, né? Por exemplo, o mar morto, a gente sabe que ele é tão salgado, na verdade, por isso que chama mar morto, porque mesmo os organismos que vivem no mar comum, né, que são adaptados a essa quantidade de sal, né? O sal, só lembrar que desidrata, né, pessoal? A gente tem que lembrar que o sal,
quando você salga uma carne, você está atingindo a microbiologia. Por quê? Porque você, aquele sal ele puxa a água para o sal, mas puxa também da bactéria, por exemplo, a bactéria que está lá ali na carne, na superfície da carne. Então, matando a bactéria, né? Essa bactéria que não tem adaptação para isso, né? Então, é uma condição, por isso até que o sal é utilizado para preservação de alimentos, porque ele tem esse efeito aí em reduzir a atividade microbiana, né? Assim como a temperatura baixa, né? Quando a gente coloca carne na geladeira, né? Está reduzindo a atividade microbiana. Quando você salga uma carne, você reduz o crescimento e a multiplicação de micro-organismos, você está preservando aquele alimento. Então, assim, há alguns micro-organismos, evidentemente, que vivem no mar, né? Na condição, mas o marmoto, ele tem se tornado cada vez mais salgado, né? Em função da alta evaporação. Então, praticamente não existe mais vida, né? Peixe ou esses outros organismos que normalmente viviam, a não ser algum ou outro que tem essa alta capacidade. Mas esses micro-organismos, esses extremófilos, eles se dão bem nessa situação aí, né? E você tem ainda os termófilos extremos, né? Que vivem em águas aí, aquelas fontes aí que tem temperaturas aí em torno de 100 graus, né? Ou próximo disso. Bom, os fungos são eucariotos também, né? Bom, a bactéria, na verdade, é procariótica, né? Agora, fungo é eucariótico. Quando eu falei eucariótico, estou falando eucarioto, né? Uma organização celular mais complexa, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso. Você tem o núcleo envolvido por uma carioteca. Não é só por questão de estar envolvido pela carioteca, mas tem uma organização estrutural mais elaborada. Todas as estruturas o genoma, né? Tem uma estrutura mais organizada, mais complexa, melhor dizendo, né? Dos eucariotos. Os fungos podem ser unicelulares ou multicelulares. Aqueles multicelulares são os cogumelos, né? Que a gente vê ali, às vezes, na floresta, ou esses cogumelos que a gente, champignon, né? Ou shiitake, que a gente utiliza para alimentação, né? Não realiza fotossíntese nenhum, né? Bactéria, a gente viu que tem um grupo pequeno ali que realiza. A parede celular é composta principalmente de quitina, né? Mas dentro, tá. Eu ia dizer que dentro de alguns fungos, você tem que a parede celular é celulose, mas hoje em dia a gente nem chama mais esse grupo de fungo, né? Mas é cromiste ou miceto. As formas unicelulares dos fungos são as leveduras, né? Que o pessoal da cana utiliza ali, né? É o pessoal da cerveja, Saccharomyces cerevisiae, né? Isso não é muito comum, né? Os fungos normalmente são multicelulares. E alguns deles, na verdade, ele pode ter a forma unicelular ou a forma micelial, né? Ou multicelular, vai depender de, às vezes, condições ambientes. Então, apesar de ele ser unicelular, né? Ele tem uma forma oval e eles têm dimensões maiores que as bactérias. Os fungos mais típicos são os bolores, né? Que é aquela massa muitas vezes esverdeada, às vezes branco, às vezes preto, né? Que a gente vê no pão e em fruta, né? Ardido. Ele se alimenta por absorção, assim como a bactéria também, né? Então, ou seja, ele precisa, o alimento, passar dissolvido ali através da sua parede, né? Que é uma estrutura rígida, mas ele deixa, é um rígido que deixa passar, tem microcanais ali, né? É claro que quando a gente fala em absorção, ele só se absorve alimentos que consiga passar através, né? Tanto é que... Professor, Oi, sim, pode falar. esse é o mesmo daqueles que eles fazem daquele queijo lá de Minas, lá? O de queijo, é- é- você sabe o nome? Você tem o nome são desse grupo. Eu não falo, eu não sei se é o mesmo Saccharomyces que eu falei agora. Cerevisiae, mas Uhum, são leveduras, são do grupo aí, tá? Isso que a gente usa uhum. para queijo, né? Para fermentação, para formar o iogurte ou o queijo, né? Isso, é do Ah, mesmo. tá, ok. Bom, os protozoários são unicelulares, eles vivem, eles são eucariotos também, né? Eles têm movimentação através de pseudopés, né? Ou pseudópodes,
pode se movimentar também através de flagelos, né, ou cílios, né? Os flagelos ou cílios são filamentos, né, que eles chacoalham na água. Normalmente os protozoários eles vivem em ambientes aquáticos, né? Quer dizer, ele pode até viver no solo, mas ou numa planta, mas em condições que tenha uma umidade alta, né? Às vezes no interior ali, vamos dizer, numa palmeira ali dentro ali daquela é, é, vamos dizer assim, do olho ali da palmeira, ou num solo encharcado, né? Então, ele tem uma forma variada, né? Eles vivem como vida, têm vida livre ou são parasitas, principalmente de animais ou do homem, né? Eles têm, a literatura fala em parasitas protozoários que causam doença em planta, né? Mas são relativamente pouco importantes como parasita de planta, né? Eles são mais importantes como organismo de vida livre ou parasita de gente, né? Do ser humano e de animais. Eles se alimentam